Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje vamos resolver questões de provas, Questões que caíram nas provas de exame de seleção de alguns institutos federais. O assunto de hoje vai ser ângulos de triângulos, tá? Vamos resolver questões envolvendo ângulos de triângulos. E lembrando, o que são ângulos? Pessoal, ângulos nada mais é do que a abertura entre duas semirretas. Digamos que você tem essas duas semirretas aqui, ó. Lembrando que semirretas, a reta, ela é uma coisa infinita, A reta é infinita. As semirretas, digamos que é um pedaço, um pedacinho da reta, beleza? Daí a abertura entre essas duas semirretas a gente chama de ângulo, tá? E esse ângulo aqui você pode encontrar ele na unidade de medida em graus ou em radianos, Mas é mais comum, Como nas questões de hoje, por exemplo, a gente só vai ter esses ângulos aqui em graus, representado em graus. A gente vai ver isso, beleza? Aí certo, o ângulo é a abertura entre essas duas semirretas, tá? E outra relação que você tem que saber é que ângulos opostos pelo vértice, digamos que você tem um vértice aqui, ó, O, que vai ser o encontro dessas duas semirretas, E aqui em cima você tem um ângulo, digamos X. O ângulo oposto a esse ângulo X pelo vértice O, esse ângulo aqui da frente, essa abertura, Essa abertura de cima X, ela vai ser essa mesma abertura aqui nesse ângulo de baixo, que também vai medir X. Ou seja, a abertura ali, quando você tem um vértice, E você tem os dois ângulos opostos pelo vértice, ela vai ser a mesma, beleza? Isso que é ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, se eu tenho um ângulo Y aqui na esquerda, o ângulo que está oposto a esse ângulo Y pelo vértice O, aqui na frente, também vai medir Y. A abertura deles é a mesma, beleza? E outra coisa que a gente vai precisar, agora falando da figura triângulos, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, beleza? E isso é tão importante que vocês vão ver que eu vou ficar repetindo muitas vezes na resolução das questões. O que isso significa, Digamos que aqui eu tenho um ângulo x graus, tá? Em graus, digamos que está todo mundo em graus aqui. Aqui você tem y graus e aqui você tem z graus. A soma desses ângulos desse triângulo aí, ou seja, x mais y mais z, tá todo mundo em grau, lembrando? Isso aqui vai ser igual a 180 graus. Qualquer triângulo que você pegar, a soma dos ângulos internos desse triângulo vai ser igual a 180 graus, beleza? Vamos agora para a resolução das questões. Se precisar de completar alguma coisa, aí a gente comenta, tranquilo? Vamos lá. Primeira questão do Instituto Federal do Sul de Minas. Manuel é um arquiteto talentoso que está projetando uma nova praça para a sua cidade. Ele pretende criar um espaço com formas geométricas interessantes e simétricas. Ao projetar um dos elementos da praça, ele decidiu utilizar um triângulo como base. Ele deseja que esse triângulo possua dois ângulos com a mesma medida e que o terceiro ângulo seja igual a 40 graus, como indicado na figura a seguir. A figura é essa, pessoal? Qual será a medida que os dois outros ângulos iguais devem ter para atender ao desejo de Manuel? Alternativa A, 50 graus, B, 60 graus, C, 70 graus e D, 80 graus. Essa daqui é a figura, pessoal? Ele quer formar esse triângulo, com um ângulo de 40 graus, como está aqui, ó, ângulo de 40 graus, beleza? E esses outros dois ângulos desconhecidos aqui, eles têm que ser iguais, Ele quer que esses outros dois ângulos sejam iguais. Beleza, como eu não sei quanto é, eu vou chamar isso aqui de x. Esse ângulo de cima aqui vai ser x e esse de baixo vai ser x. Aí, uma relação muito importante de ângulos dentro de um triângulo, é que qualquer triângulo, qualquer que seja, a soma dos internos de um triângulo é 180. Ou seja, se eu somar esse ângulo x mais 40 graus e mais esse outro que vale x também, isso aqui tem que ser igual a 180. Então aqui a gente consegue montar uma equação de primeiro grau bem simples para resolver esse problema. Ó. Eu vou ter que x mais 40 graus é igual a 180 graus, beleza? Aqui a gente consegue montar essa relação para encontrar o valor de x, o ângulo que ele quer aqui, porque as somas dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180, beleza? Então aqui a gente vai fazer essa continha aqui e vai descobrir o valor de x, que é o valor dos ângulos aqui, dos ângulos iguais, beleza? X mais x é 2x. Então eu vou ter 2x mais 40 graus é igual a 180. E daí eu vou ter que 2x é igual, esse 40 que está somando, eu vou passar para o outro lado, com a operação inversa da soma, que é a subtração, então ele vai subtraindo. Então eu vou ter 180 graus menos 40 graus, então 2x vai ser igual a 180 graus menos 40 graus, que é 140 graus. E daí esse 2 que está multiplicando x, eu vou passar ele dividindo, porque meu objetivo é encontrar esse ângulo x, Então eu tenho que isolar ele. Então eu vou passar esse 2 que está multiplicando e dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é divisão, então eu vou ter 140 graus dividido por 2. Então x é igual a 70 graus, tá, pessoal?
Então o valor desses dois ângulos X aí, né, é 70 graus. Era basicamente isso que a gente teria que fazer. Teria que saber, né, dessa relação que eu falei para vocês, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a gente conseguiria resolver essa questão. A alternativa correta seria a letra C, 70 graus, beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão do Instituto Federal do Maranhão. Na figura seguinte, a medida do ângulo X é... A figura é essa, né, pessoal, que está na tela. Alternativa A, 47 graus, B, 38 graus, C, 36 graus, D, 40 graus e letra E, 56 graus. O que a gente tem que calcular é esse ângulo X aqui, em cima, tá? Aí vamos lá analisar aqui. Primeira coisa que eu já percebo aqui é que esse ângulo aqui que eu vou marcar de vermelho para você, ele é oposto pelo vértice desse ângulo de baixo aqui, que é x mais 50, esse ângulo aqui. Então eles são iguais, né? Eles são iguais porque eles são opostos pelos vértices. Então aqui também vai ser x mais 50. Esse ângulo em vermelho mede x mais 50 porque ele é oposto pelo vértice desse ângulo aqui de baixo, tá? Então eles são iguais, beleza? Aí certo, e esse ângulo que eu vou colocar em azul para você, ó, ele é suplementar a esse ângulo externo, que é o 144. O que é um ângulo suplementar? É que quando você soma os dois, isso dá igual a 180, né? Porque você tem a metade de uma circunferência aqui, ó. Você tem essa, é como se você tivesse esse ângulo aqui, a metade da circunferência. E como a circunferência toda mede 360 graus, né? A metade dela vai medir quanto? 180. Então, 144 graus mais esse ângulo em azul aqui, ele tem que ser igual a 180, tá? E o que eu vou fazer para descobrir esse ângulo em azul? Basta eu diminuir aqui, ó. 180 menos 144, aí eu vou descobrir esse ângulo em azul, tá? Porque ele é suplementar a esse ângulo externo aqui, 144. Então a gente vai fazer essa continha aqui. 4 para 0 não dá, vou ter que pegar um emprestado, aqui fica 7. 4 para 10, falta 6. 4 para 7, falta 3. E 1 para 1, não falta nada. Então esse ângulo em azul aqui é 36 graus. Porque quando eu somo 144 mais 36 é 180, né? Que aí completa essa metade da circunferência, que é 180 graus, né? Então beleza. Esse ângulo em azul é 36 graus. Esse em vermelho é x mais 50, porque ele é oposto pelo vértice com esse ângulo de baixo. E o de cima é x. E agora eu vou aplicar a mesma relação, aquela relação que a gente aplicou na primeira questão, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Basicamente a gente vai fazer isso. Então quer dizer que se eu somar 36 graus mais x mais 50 mais x, isso é igual a 180. É isso que a gente vai fazer, ó. 36 graus mais x mais 50, né, que é esse ângulo em vermelho, mais x, isso é igual a 180 graus, beleza? Beleza, vamos calcular isso, né? Vamos juntar aqui os ângulos que a gente já tem, ó. 36 graus mais 50 graus é 86 graus, tá? E x mais x é 2x. Então aqui eu vou ter 86 graus mais 2x. Isso é igual a 180 graus, beleza? Aí eu vou passar esse 86 graus que está somando, né, do lado esquerdo para o lado direito da equação, subtraindo, né, porque a operação oposta da soma é a subtração. Então eu vou ter 2x é igual a 180 graus menos 86 graus, beleza? E aí realizando essa subtração a gente vai ter que 2x é igual a 180 menos 86, que é 94 graus, beleza? Agora esse 2, ele está multiplicando x e eu preciso isolar esse x, que é o ângulo que eu quero descobrir, né? Preciso isolar esse x. Como é que eu faço? O 2 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 94 graus dividido por 2, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Está multiplicando, eu passo dividindo, beleza? Então, aí eu resolvendo essa divisão, x vai ser igual a 47 graus, tá? 94 dividido por 2 é 47, beleza? Então, esse aqui é o valor daquele ângulo x que a gente estava descobrindo, a gente estava procurando, beleza? Vamos analisar aqui as alternativas. Então a correta seria a letra A. Vou marcar aqui, letra A, beleza. Bem tranquilo também essa questão, né, pessoal? Bastaria você conhecer o que são ângulos suplementares, né? A gente aplicou esse conceito aqui, ó. Que a soma do 144 mais esse ângulo em azul tem que ser igual a 180, porque é a metade de uma circunferência e o ângulo da metade de uma circunferência é 180, beleza? E aí você também teria que saber o que são ângulos opostos pelo vértice, né? A gente aplicou esse conceito aqui para relacionar esses ângulos, né? Esse ângulo x mais 50, ele é oposto ao vértice desse ângulo vermelho, então eles são iguais. Então, aí depois aplicando aquela relação que a gente aplicou na primeira questão, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a gente conseguiu encontrar esse ângulo x aqui, que é 47 graus, beleza? Vamos para a próxima questão, que vai ser um pouco mais elaborada. Última questão do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Considere o triângulo ABC representado na figura a seguir. A medida dos ângulos OAB e OBC estão indicadas na figura. Sabe-se que OA é igual a OB, que é igual a OC. Calcula a medida do ângulo OCA. Alternativa A, 5 graus.
B, 10 graus, C, 15 graus, D, 20 graus e letra E, 25 graus. Essa daqui é a figura, né, pessoal, que está na tela. Já temos o ângulo BAO, que é 40 graus, que está aqui, ó. Temos também o ângulo OBC, que é esse ângulo aqui, 30 graus, como a questão já deu aqui. E outra coisa interessante que ele fala é que o lado OA, esse lado OA aqui, ele é igual ao lado OB, que é igual ao lado OC. Então eu vou dar um nome para esses lados aqui. Como todos são iguais, né, eu vou chamar de L. Cada um desses lados aqui eu vou chamar de L. Esse lado OA vai ser L, o lado OC vai ser L e o lado OB vai ser L, tá? Só para a gente conversar aqui melhor. Beleza, eu vou apagar essas linhas que eu fiz aqui e tranquilo. E agora o que a gente pode fazer? Pessoal, o objetivo da questão é descobrir esse ângulo OCA, que é esse ângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho para vocês. O objetivo da gente é descobrir esse ângulo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos fazer uma análise nesse triângulo ABO, tá? Vamos fazer uma análise nesse triângulo aqui. Vou desenhar ele aqui do lado para a gente fazer as análises. Vou colocar aqui os vértices, né? O vértice O fica aqui em cima, o vértice A fica aqui embaixo e o vértice B fica aqui no outro lado direito, beleza? Daí eu tenho o ângulo A, né? Que é 40 graus. Ok. Tenho esse ângulo A aqui. Beleza. Aí também a gente tem, ó, que esse lado OA, ele é igual ao lado OB, tá? Esse lado OA vale L, né? Como eu falei para vocês, o lado OB também vale L. Pessoal, o que a gente tem aqui é um triângulo com dois lados iguais, o que é um caso aí de triângulo isósceles. Os dois lados desse triângulo são iguais. E uma característica importante do triângulo isósceles é que os ângulos opostos aos lados que são iguais, eles são congruentes. Ou seja, esse lado OB aqui, o ângulo oposto a ele é o quê? 40 graus. Então, esse outro lado OA, que também é igual ao lado OB, o ângulo oposto a ele também vai ser 40 graus, porque eles são congruentes. Então, esse ângulo B aqui vai ser 40 graus, beleza? Ok, já vou colocar aqui no nosso triângulo também. Deixa eu apagar esse triângulo azul. Beleza. Esse outro ângulo aqui B de baixo, né? Que eu vou colocar de azul. Ele vai medir 40 graus também, porque é um triângulo isósceles. E os ângulos opostos aos lados que são iguais, também são iguais, são congruentes, beleza? Por esse motivo aqui, dessa relação importante do triângulo isósceles. Beleza, descobrimos esse ângulo aqui. Podemos descobrir esse ângulo de cima também, o ângulo do O, né? Digamos assim, do vértice O aqui, ó. Podemos descobrir esse ângulo também. Como? Fazendo a relação, né, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Se eu tenho que o ângulo A mede 40 e o B também é 40 graus, então 40 mais 40 já tem 80 graus. Para chegar em 180, falta quanto? 100. Então esse ângulo em vermelho aqui é 100 graus, beleza? Ok, vamos precisar dessas informações aqui. Eu vou apagar esse triângulo aqui que eu desenhei na direita para a gente analisar os outros, tá? Beleza, agora eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. BOC, para a gente fazer as mesmas análises, tá? Colocar aqui de lado, desenhar ele. Aqui em cima vai ser o vértice O, para a gente representar, tá? Não se confunda, tá? Só estou representando aqui de novo. Então aqui vai ficar B, O, B e C. E daí, nessa representação, esse ângulo B, né? Eu vou chamar de B também, vai medir 30 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Mede 30 graus, tá? Beleza. Aí a gente tem que o lado OB mede L, né? E o lado OC também mede L. Então, triângulo isósceles também. Os ângulos opostos a esses lados iguais são iguais. Então, o ângulo oposto a esse lado OC é 30 graus. E o ângulo oposto a esse lado OB é o ângulo C, também vai medir 30 graus, né? Porque é uma relação aí importantíssima do triângulo isósceles. Aqui a gente vai ter que o ângulo C também mede 30 graus. Vou colocar aqui 30 graus. Como a gente já tem dois ângulos que medem 30, né? O ângulo B mede 30 e o C mede 30. Somando os dois, a gente vai ter 60. E para chegar em 180, né? Para a gente completar o nosso ângulo do triângulo aqui, falta quanto? Falta 120. Então, esse ângulo de cima aqui vai medir quanto? 120 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Ângulo O aqui de cima. 120 graus, beleza? 120 graus, tá? Vou apagar esse triângulo aqui da direita. E vou apagar esse triângulo verde aqui. Tranquilo. Agora a gente vai analisar esse triângulo aí OCA, tá? Porque a gente tem, dentro dessa figura aqui a gente tem três triângulos, né? Vamos analisar esse triângulo OCA agora. Vou desenhar ele aqui fora. E beleza. Aqui em cima vai ser o O, né? De novo. Aqui na esquerda eu vou colocar o A e aqui embaixo o C. Aí a gente quer descobrir esse ângulo C aqui, né?
A gente quer descobrir esse ângulo C. Mas a gente sabe que o lado OA mede L e o lado OC também mede L. Então, esse lado OA é igual a esse lado OC. Então, quer dizer que é um triângulo isósceles também. Então, esse ângulo A aqui, esse ângulo aqui que está no A, ele também vai ser igual ao ângulo C, beleza? Mas aí eu preciso de mais informações aqui, né? Tá raso, muito raso as informações para a gente descobrir esses ângulos. Como é que eu vou fazer isso para descobrir? Pessoal, um ângulo completo, né? Um ângulo inteiro, é a volta completa da circunferência, digamos assim. E ela tem 360 graus. E olha que interessante que a gente tem aqui, ó. Nesse vértice O, a gente pode completar essa volta da circunferência aqui, porque eu já conheço que esse ângulo em vermelho mede 100 e o preto mede 120. Então, esse ângulo rosa, que vai ser o ângulo O no nosso triângulo OAC, ele vai ser dado por 360, que é a volta toda, menos esse ângulo vermelho que é 100, menos esse ângulo preto, menos 120, né? Porque aí a gente vai encontrar esse ângulo O e a gente vai fazer outras análises aqui depois. Tá, vamos descobrir esse ângulo O aí primeiro, esse ângulo rosa, beleza? Vou descer aqui um pouco mais para a gente fazer isso, ó. Esse ângulo rosa, esse ângulo O, eu vou chamar isso aqui de alfa, ângulo alfa. O ângulo alfa, ele vai ser igual a 360 menos 100 graus, né? 360 graus menos 100 graus, menos 120. Então, o ângulo alfa, ele vai ser igual 360 menos 100 é 260. E 260 menos 120 vai dar 140. Então, o ângulo alfa é igual a 140 graus. Eu vou colocar ali em cima. Beleza? Esse ângulo alfa, ele é 140 graus. Tranquilo? Daí é o mesmo ângulo aqui de cima, né? Então, aqui vai ser 140 graus. E lembrando, pessoal, como é um triângulo isósceles, né? Esse ângulo A e esse ângulo C aqui são iguais. Então, digamos, se esse ângulo A ele mede Y, esse ângulo C também vai medir Y. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, 140, eu já tenho 140 graus desse ângulo aqui de cima, né? Falta quanto para chegar em 180? Ora, 180 menos 140 é 40 graus. Então, quer dizer que a soma desses dois ângulos de baixo aí, Y mais Y, é igual a 40, tá? Então, a gente tem que o Y vale 20, né? Porque aí, se esse Y aqui vale 20, esse outro aqui também vai valer 20. Aí eu vou ter 20 mais 20 que é 40, e 40 mais 140 vai dar o 180, que é a relação fundamental da soma dos ângulos internos do triângulo, né? Que eu vou repetir para você de novo, que você tem que saber disso na hora da sua prova, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se em cima eu tenho 140 e esses dois ângulos são iguais, necessariamente aí os dois ângulos têm que medir 20 graus cada. Então, esse ângulo C vai medir 20 graus e esse A também vai medir 20 graus. Então, a nossa resposta seria a letra D, né? A alternativa seria a letra D, 20 graus. O ângulo OCA mede 20 graus, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas questões, né? Questões aqui bem bacanas de ângulos de triângulo. Principalmente essa última aqui, né? A gente não fez muita conta, mas tem que saber aqui direitinho as relações dos ângulos do triângulo, tranquilo? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.